Boa tarde, pessoal. Alex Jongo, canal Digital Assets. Vamos fazer um vídeo rápido aqui de atualização da semana aí, ver como é que a gente tá fechando a semana, apesar que a semana fecha mesmo domingo às 9 horas, né? Mas ontem eu fiz um videozinho curto no final do dia ali, começo da noite, falando de um movimento ali que eu tava acompanhando aqui principalmente do Russell 2000. E deixa eu só passar o gráfico aqui para vocês aqui. Tá? Esse aqui é o gráfico que eu estava acompanhando. Esse aqui é o gráfico das small caps americanas, tá? Ele é um gráfico que normalmente ele tem um lead time, tá? Bem acurado com as out seasons e normalmente os bull markets americanos, né? Então, esse gráfico aqui, essa linha rosa, deixa eu mudar ela de cor aqui para ficar mais fácil de vocês conseguirem acompanhar aqui. Deixa eu ver qual. Deixar no amarelo aqui que eu acho que fica mais visível. Olha como, olha como os picos do gráfico do Russell e, e essa linha amarela aqui, que é o total 2, tá? Que é o que? São todas as altcoins, inclusive o Ethereum menos o BTC, tá? Olha como esses gráficos eles casam muito bem o movimento, tá? Batendo o topo aqui de novembro de 2021, batendo o topo nos dois gráficos. Só ver como é que o movimento, quero movimentar só o gráfico amarelo aqui, Mas olha como os movimentos casam bem certinho. Então, normalmente o Russell eu acompanho, tá? Porque tanto nas criptos como no mercado americano, ele é um ótimo indicador que nos mostra muito bem o time, tá? Se a gente pode estar entrando num processo de out-season ou bull market. Só que, se vocês derem uma olhada aqui, deixa eu tirar o gráfico aqui do Total 2. Se a gente der uma olhada aqui, a gente está pela terceira vez testando esse topo aqui no Russell. A gente testou lá em novembro de 2021 e agora testou, desculpa, ali também em novembro, final de novembro, começo de dezembro de 2024 e estamos testando agora, porém, tá? Porém, o que que a gente está vendo aqui? Por enquanto, no semanal, a gente está vendo que ele fez um rompimento aqui desse nosso topo aqui e está voltando. No diário, se a gente der uma olhada com um pouquinho mais de calma, a gente vê que ontem a gente fez um candle bem forte, tá? Um candle aí que praticamente nos entregou aí quase 3%. E hoje a gente está fazendo uma correção desse movimento. Que eu não quero ver, tá? É esse movimento aqui, a gente entrando muito para dentro aqui. Eu acredito que a gente poderia fazer uma correção, que seria saudável, a gente fazer uma correção até essa média aqui, digamos, de 21 períodos, aqui essa média verde, ou dá com pouco no máximo aqui na média de 50, o que dá com pouco aqui no semanal. O teste naquela média de 50 no semanal seria um teste aqui na média de 9 períodos, tá? Que normalmente no semanal, por um tipo de movimento mais contínuo, é onde normalmente o preço, os gráficos vêm fazer alguns testes, como a gente fez várias vezes aqui nessa subida, depois de um período um pouquinho mais longo aqui de várias semanas que a gente fez um candle mais forte, testou a média de 21, engatou mais um movimento aqui, mais uma pernada, né? E veio testar o topo. Então agora a gente poderia vir fazer um teste. E o que que eu estou fazendo, tá? Da minha carteira aqui, eu realizei muita coisa que eu tinha feito um aumento do preço médio, várias coisas que eu tinha feito um preço médio aumentado, algumas exposições que eu entrei algumas semanas atrás, ali, alguns dias atrás, o que que eu fiz? Eu estou realizando lucro. Não porque eu acho que daqui a pouco o mercado vai começar a derreter, mas o que eu não quero daqui a pouco é devolver para o mercado aí, caso a gente tenha um movimento de correção aqui, ó, um pouquinho mais acentuado, tá, no Russell, provavelmente a gente vai ter correções mais fortes aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, ah, esse aqui é o gráfico da Polkadot, tá? Vocês vê que hoje ainda ela chegou a atingir lá os 4,85, até um pouco mais, quase 4,90. Já está devolvendo todo esse movimento aqui, a gente está hoje em 4,40 e provavelmente a gente pode ver ela daqui a um pouco, se ela perder esse candle aqui, formar um padrão que a gente chama esse padrão aqui de estrela cadente, a gente pode ver daqui a um pouco ela vir testando de novo essa nossa LTB aqui, ó. A gente pode vir ver o preço de novo, testando essa LTB aqui, vindo aqui nas regiões aqui de 4 dólares, 3,90 também, mas digamos nessa região aqui dos 4 dólares mais ou menos, tá? Então, quem quiser de repente estar precavido, tá? Eu não acho errado fazer uma realização de, de lucro aí de parte
das suas posições. A mesma coisa aqui, a gente vai dar uma olhada no gráfico da Nier, tá? A Nier tá exatamente igual, ó. Ela também a gente chegou a beliscar aqui a região dos 3,33, mais ou menos. Também realizei uma parte aqui que eu tinha aumentado a minha mão aqui na faixa dos 2,73 aqui, já realizei, né? Deu um movimento aí de uns quase 20%, mais ou menos. Provavelmente ela vai vir testar, no mínimo ela vai vir testar essa média aqui no diário, essa média vermelha aqui, que é a média de 200 períodos. Mas olha um detalhezinho interessante, ó. Eu tenho essas marcações aqui, essas linhas aqui mais escuras que vocês vêem no meu gráfico aqui, são regiões onde a gente tem muita demanda. E olha como o preço trabalha muito bem nos fundos dessas regiões aqui que eu marco, né? Ela rompe, vem, trabalha no fundo de uma outra região, volta, trabalha no topo da outra região, faz uma pernada, rompe, vai lá, praticamente quase testou o topo da outra região de volume. Então, essas marcações que às vezes vocês estão vendo no meu gráfico aqui não são marcações aleatórias, tá? São marcações que me ajudam a ver regiões onde a gente pode ter um teste, que o preço de repente pode buscar aquela região e sofrer algum tipo de resistência, ou até no caso, como aqui aconteceu, a gente ter algum tipo de suporte. Tá? Então ela pode ter tanto um suporte na região superior, onde ela vai fazer o que o preço vai buscar, uma região de resistência acima, como ela pode testar regiões aqui, dessas minhas marcações aqui, regiões de base, que aqui na verdade seriam pontos bons de compras, tá? Não só aqui onde eu fiz uma compra, mas aqui também seria uma região boa de compra. A Nier tá na mesma vibe aí, na mesma linha, que eu acho que quem ainda com pouco tá no lucro, tiver uma posição que de repente aumentou a posição nela e esteja no lucro, eu considero interessante fazer uma realização, tá? Outra moeda aí que a gente já falou várias vezes aqui no canal foi a EtherFi, tá? EtherFi, mesma coisa. Eu tinha posições aqui que eu tinha entrado nessa região aqui de 115, 120, já realizei. Já realizei também uma boa parte aqui nessa região agora dos 156, 153, mais ou menos, 151. Desculpa, 1,51, 1,56, tá? Tu vê que ela chegou aqui a fazer um teste. A gente formou um canalzinho aqui, ó. A gente testou essa base aqui 3 vezes, testou uma vez o topo e veio mais uma vez testar o topo desse canal. Então, isso daqui foi uma das coisas que me atentou aqui para fazer a venda na EtherFi, ao menos dessa mão que eu tinha entrado aqui mais embaixo. Vou carregar ainda uma posição dela, mas realizei uma parte com lucro para daqui a um pouco fazer o que? A gente ver se ela vai vir aqui, de repente, retestar essa média de 200 e vir aqui nessa região de 1,23, R$ 1,30, mais ou menos. Seria alguns pontos de entrada, só que para se fazer uma entrada, a gente tem que ver o preço nos mostrar algum sinal aqui que realmente denote demanda e vale a pena a gente fazer uma posição de compra, tá? Outra coisa que me fez vender essa posição aqui de EtherFi foi essa divergência aqui, ó, o preço subindo, criando novos topos, e o nosso RSI já dando aqui um sinal de fraqueza, ó, e a gente começou a criar topos descendentes no RSI e topos ascendentes no preço. Então isso já mostra que começou a ter algum tipo de distribuição, começou a ter uma redução de demanda. Outra coisa aqui, ó, um topo anterior, ó, vê que normalmente os topos, eles são rompidos, mas normalmente não são rompidos na primeira tentativa. A gente veio agora pela primeira vez desde que a gente atingiu esse topo aqui em 15 de maio. A gente fez todo esse período de correção aqui, trabalhou dentro desse canal, e agora só que a gente veio testar esse topo. Então, normalmente o topo não vai ser rompido assim tão fácil e na primeira. E claro que tem exceções, né, pessoal? Nem sempre isso é uma regra, né? Vai ter casos que daqui a um pouco o preço vai ter demanda, daqui a um pouco no mercado futuro o pessoal vai gerar demanda de forma artificial, que seria fazendo o quê? Gerando shorts, né? Todo mundo acreditando, bateu agora no topo ali, o preço vai cair. E aí o pessoal começa a shortar a moeda. E isso, na verdade, é o que muitas vezes dá gás, né? Dá demanda para o preço daqui a um pouco continuar subindo, romper esse topo
e se continuar tendo shorts, muitas vezes esse preço vai subindo e vai buscando patamares acima conforme a gente vai tendo liquidez, né? O que mais eu posso mostrar para vocês? Pendle aqui, desculpa, a Pendle eu tava dando uma olhada e eu tô notando que a Pendle, a gente pode estar começando a fazer um processo aqui de correção, tá? Um pouquinho mais longa, que pode ser uma correção um pouco mais lateral, mas eu acredito que daqui a um pouco, se a gente perder essa LTA aqui, ó, a gente pode ver o preço também da Pendle buscar patamares abaixo e daqui a um pouco buscar essas zonas aqui de liquidez, tá? São zonas de suporte aqui que eu tenho marcado no gráfico. E daqui a um pouco a gente pode ver a Pendle aí na faixa de uns 3,50, 3,20, tá? Não é 100% de certeza, pessoal, mas quem tá no lucro, quem já comprou Pendle de repente aqui embaixo, já fez compras aqui e tá no lucro, ao menos essa posição que vocês entraram aqui estão no lucro, realizem elas, tá? Realize essa posição, porque se o preço continuar subindo, vocês ainda vão estar posicionados com uma parte, e se por acaso o gráfico mostrar algum ponto de entrada, a gente vai estar vendo aqui, eu posso passar a minha visão, posso passar a minha visão para vocês também fazer o estudo de vocês, e se quiserem fazer uma entrada, tá? Mas para mim aqui a gente na Pendle também tá mostrando uma perda de força um pouco. Ethereum também, tá? Ethereum tá muito longe aqui dessa LTA, tá? Então ou a gente fica lateral aqui, mas eu acredito que em algum momento a gente possa fazer um panic sell, tá? Fazer um panic sell aqui para buscar essa LTA aqui um pouco antes, digamos aí começo de outubro, para depois a gente continuar o nosso movimento de subida, tá? E isso casa bem aqui com essa análise aqui do Russell, tá? Se o Russell vir fazer essa correção aqui, pessoal, se ele vir fazer essa correção aqui de corrigir, buscar as médias antes de fazer esse rompimento desse topo, se é que ele vai romper, tá? Eu não estou garantindo que o Russell vai continuar rompendo aqui. Se a gente não tiver o rompimento e daqui a um pouco a gente começar a quebrar essa estrutura, porque todo o movimento de subida aqui, vocês veem que ele fez uma correção praticamente em linha reta, e a gente fez uma subida em linha reta, isso a gente chama de retorno em V. Tá? Esse retorno em V aqui não teve correção praticamente nenhuma, pequenas correções, então ele está devendo uma correção de repente um pouquinho mais profunda aqui, para a gente gerar e criar um pivô, para dar com um pouco ter esse rompimento. Então, no momento dessa correção aqui, pode ser um momento que a gente vai ver o Ethereum corrigindo um pouco mais, Pendle, EtherFi e outros projetos aí corrigindo um pouquinho mais, tá? É porque esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês é o DXY, tá? O DXY está num ponto num suporte bem longo dele aqui, ó, desde 2008, na crise de 2008 aí que a gente praticamente segue aqui esse canal de alta aqui no DXY, que é a força do dólar frente a outras moedas aí mundiais, né? Teve um período só que em 2011 que a gente perdeu aqui por algumas semanas esse canal aqui, mas depois recuperou ele e de lá para cá a gente praticamente só testa fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo e fundo de novo. E o que importa para nós aqui no DXY, tá? Se o DXY vier fazer uma subida para testar essa média de 200, essa média de 50, para dar com um pouco, continuar um movimento de baixa e romper esse canal para baixo aqui, ó. No momento que o DXY começar a ganhar força aqui, é um momento que provavelmente as criptos vão sofrer um pouquinho mais também, tá? A gente tende a ver o dólar sugando um pouquinho mais de liquidez e as altas sofrendo um pouquinho mais. Então, eu quero passar para vocês assim, ó, não fiquem desesperados, tá? Não, para mim não mudou assim o cenário macro, ainda não mudou a ponto da gente decretar que acabou o movimento de out-season, mesmo que seja um movimento, está sendo um movimento lento, a gente não está tendo uma aceleração que nem a gente gostaria, só que justamente por ser um movimento lento, a gente tem que ter a sabedoria de realizar lucros em certos momentos, para recomprar depois de uma correção e aproveitar melhor e conseguir, nessa recompra, conseguir melhorar um pouco o preço médio e a gente ter um ganho um pouquinho maior em cima dessas posições que a gente está fazendo aí em algumas altcoins aí. Deixa eu dar uma olhada, vamos dar uma olhada aqui no gráfico da dominância do BTC.
ela tá fazendo uma formação aqui, ela rompeu aquela bandeira, ela rompeu aquela bandeirinha que a gente tinha, que era um padrão baixista, tá? Eu rompeu o fundo, só que esse movimento não deu continuidade, tá? Esse movimento aqui é um movimento que eu não gostei, tá? Particularmente não me agradou esse movimento. Não sei por que que o preço, a dominância deu essa parada, tá? Não era algo que eu esperava um movimento de aceleração, buscar aqui, a gente buscou um alvo de FIBA, tinha mais um alvo de FIBA aqui para baixo, e a gente está começando, tá? Não quer dizer, mas a gente está começando a fazer uma formação que pode ser uma formaçãozinha de cunha. Essa formação de cunha aqui, como você sabe, uma cunha baixista, tá? Uma cunha de baixa, ela normalmente é um padrão altista. Então, se a gente se confirmar, daqui a um pouco ter mais um toque aqui e a gente romper essa cunha para cima, a gente pode ver daqui a um pouco a dominância subindo, ganhando um pouquinho mais de força, testando essa média aqui de 50 no diário. E se ela ficar muito tempo aqui, daqui a um pouco essa média de 200 também vai vir encostar aqui. O que eu não quero daqui a um pouco é a gente começar a ver essa dominância. Eu não gostaria de ver essa dominância ficar muito tempo acima da média de 50, tá? E muito menos da média de 200, tá? No momento que a gente passar a média de 200 para cima, aí eu já começo a ligar um alerta, nem é mais amarelo, é um alerta laranja, pessoal. Acho que o princípio é essa visão que eu queria passar para vocês, tá? E pedir um favorzinho aí, pessoal, quem puder, deixa um like, curtam, compartilhem aí, deixa um comentário no canal. Eu vejo que tem bastante gente nova aí no canal assistindo os vídeos, mas não tão inscritos. Se inscrevam para receber análises novas aí. E outro detalhe, pessoal, deixa eu só terminar aqui da questão aqui da questão aqui da dominância, tá? Deixa eu só botar no semanal aqui para a gente ver um detalhezinho. No semanal a gente tem uma coisa que não aconteceu ainda nos ciclos aqui da dominância, tá? Poucas vezes a gente ficou com a dominância acima da média de 200, que é essa média vermelha aqui, tá? Então, no ciclo passado ali, 2019 e 2020, a gente ficou algumas semanas abaixo dessa média, desculpa, acima dessa média, mas já logo perdeu ela. E agora, pela primeira vez, a gente está começando a se aproximar dessa média. Então, vai ser um momento bem importante a gente também ver se essa média aqui, na dominância do BTC no semanal, ela vai servir de resistência para nós mesmo ou não, tá? Não gostaria de ver essa média daqui um pouco colocando muita resistência na queda da dominância, porque daqui um pouco a gente pode acabar realmente ficar um tempo aqui enroscado nessa região aqui da dominância do BTC. E como eu falei em outros vídeos, tá? No meu ver, a gente tem até final do ano, ou digamos novembro, no máximo novembro, dezembro, para a gente ter a nossa out-season. Se não acontecer até lá, no meu ver, no meu entender, tá? Tô sendo bem sincero e posso estar errado, não sou dono da verdade. No meu ver, se até lá a gente não tiver uma out-season, eu não acredito mais out-season nesse ciclo, tá? Não out-season tradicional da gente ver a dominância caindo dessa forma aqui, caindo dessa forma aqui, e a gente tendo uma explosão, de preço nas altcoins, tá? Pode ser que a gente vai ter daqui um pouco alguma coisa diferente, alguma coisa mista, mas aí não tem como a gente prever, a gente tem que ir acompanhando o dia a dia aí. Pessoal, obrigado, agradeço a atenção aí, um grande abraço, um ótimo final de semana a todos aí.